Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do curso de Banco de Dados. Bom, então nas aulas anteriores a gente falou mais um pouquinho, de teoria. Nessa aula a gente vai continuar com mais teoria, sobre banco de dados, mas daqui a pouquinho a gente entra na parte de modelagem, na parte prática, tá bom? Então vamos passar os nossos slides aqui, para ver os assuntos que a gente vai discutir hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre arquitetura do banco de dados, a gente tem três tipos de arquitetura, como vocês podem ver aqui no slide. E a gente tem a inicial aqui, que é a de nível interno, que significa o quê? Mais próximo do armazenamento físico, ou seja, é a arquitetura que o computador entende, É uma arquitetura mais assim, de baixo nível, Quando a gente fala em linguagem de máquina, a gente se refere a baixo nível. Então essa arquitetura de mais próximo do armazenamento físico, relaciona-se com a forma como os dados são armazenados. Emprega-se um modelo de dados físico para descrever detalhes de armazenamento. Ou seja, todos nós conhecemos, assim, às vezes nem todos conhecem, mas quando a gente faz uma disciplina que trata sobre a arquitetura de computadores, a gente estuda um pouco como funciona o armazenamento físico nos HDs, antigamente, não tão antigamente assim, eram os HDs do padrão SATA, do padrão IDE, com os discos magnéticos dentro deles. E aí a gente estudava dessa forma, o armazenamento em disco nesses discos. E por outro lado, hoje a gente já tem os HDs SSD, que já são outras tecnologias, mas de qualquer forma, a gente está falando aqui de armazenamento físico, mais próximo do armazenamento físico. Esse item é a arquitetura interna, nível interno de arquitetura do SGBD, que trata desse armazenamento, tá? Bom, aí a gente tem o segundo nível aqui, que é o nível conceitual, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui. Descreve a estrutura completa de um banco de dados para a sua comunidade de usuários. É uma descrição global do banco de dados que esconde detalhes da estrutura física de armazenamento. Pode-se empregar um modelo de alto nível, ou seja, um modelo conceitual, ou de implementação. Então, o modelo de implementação em um SGBD, propriamente dito, são os comandos que a gente vai criar esse banco de dados. A gente cria lá o banco, cria as tabelas desse banco, A gente menciona sobre tabelas, sobre entidade, mas vocês não entendem ainda porque ainda não chegou o momento da gente explicar, A gente vai ver isso no tópico que vai tratar da modelagem de dados, da modelagem estrutural de um banco de dados, que daqui a pouco a gente vai ver. Bom, no nível externo, então, último nível aqui, Deixa eu circular aqui para nós. Mais próximo dos usuários. É formado por um conjunto de visões de usuários ou esquemas externos. Cada visão descreve uma parte do banco de dados que um grupo de usuários está interessado. Pode ser empregado um modelo de alto nível, Ou seja, um modelo conceitual de novo, ou de implementação. A mesma coisa do de cima, só que seria para grupos, Grupos de usuários. Bom, vamos passar aqui para o slide seguinte. Então, sobre o acesso ao banco de dados, a gente tem a política de usuários. Todo mundo aí já deve ter usado o Windows, o Linux, E na informática, em todas as áreas, a gente faz esse controle de acesso através de usuários. A gente chama isso de usuários. O que é um usuário? Normalmente é um login e senha que você cria. Acredito que todo mundo já se cadastrou em algum site da internet, em algum sistema,
e esse sistema pediu essas credenciais, né? Ou seja, login e senha, que muitas vezes, às vezes você cria o login e às vezes ele considera essa credencial de acesso, esse usuário, como sendo o nosso e-mail, né? Então, usuário seria isso, tá? Conceito de usuário. Então vamos lá, usuário com acesso ao BD, ou seja, o banco de dados. Usuários, pessoas envolvidas desde o projeto, uso até a manutenção. Dividem-se em 3 categorias: causais, novatos e sofisticados. Bom, aqui a gente vai pensar sobre essas pessoas que são envolvidas nos projetos da seguinte forma. Quando você é contratado, né, às vezes você faz parte de uma empresa ou você, a sua empresa, é contratada para desenvolver um sistema, normalmente a gente considera, né, as áreas de projeto, né, área de desenvolvimento, de programação em si e também de banco de dados. Mais especificamente no banco de dados, a gente vai lidar com essas 3 categorias de usuários: causais, novatos e sofisticados, né? Bom, só para vocês entenderem, vou passar aqui um exemplo. Imagine que vocês estão contratados em uma empresa de grande porte, né? E vocês têm lá, vocês estão no setor de TI, né? Começando ali os primeiros dias no setor de TI, mais especificamente para mexer com banco de dados, né? Qual seria então a credencial que eles dariam para vocês, né? Como eles considerariam você entrando, né, novato em uma empresa? Provavelmente seria um usuário novato, né? Um usuário que não faria muitas ações no banco de dados. Mas a gente vai ver os conceitos um pouquinho mais adiante, tá? Então vamos lá. Usuários causais. Vamos ver o que é usuário causal. Acessam o banco de dados casualmente, mas que podem necessitar de diferentes informações a cada acesso e utilizam sofisticadas linguagens de consulta para especificar suas necessidades. Ou seja, são usuários que, vez ou outra, fazem consultas nos bancos de dados, né? E toda vez essas consultas são diferentes. Ou seja, consulta uma lista de usuários, produtos vendidos, esse tipo de coisa. Agora vamos ver os outros padrões de usuário aqui, as outras 2 categorias, para a gente fazer a comparação. Usuários novatos, né? Utilizam porções pré-definidas do banco de dados, usando consultas pré-estabelecidas, tá? Que já foram exaustivamente testadas. Aí, entre parênteses aqui, programas. Então, o que seriam esses usuários novatos? Seriam usuários cadastrados em um sistema de computador, né? Um sistema programado, e esse sistema, ele sim ele faz as conexões e faz as requisições de consulta no banco de dados, ou seja, o programa, não a pessoa que está ali na linha de código. Ou seja, o programa é o usuário, através do seu usuário, do seu login e senha, que vai lá no banco de dados e faz a consulta, né? Enquanto o usuário causal, ele já pode ter acesso ao banco de dados casualmente, né? E pode necessitar de informações diferentes a cada acesso a esse banco de dados. Já os usuários sofisticados, que é a nossa terceira categoria, né? São usuários que estão familiarizados com SGBD e realizam consultas complexas. Não só consultas complexas, né, mas muitas instruções como update, né, de alteração, delete, de deleção mesmo, exclusão de dados, insert, né, de inserção. Então esses usuários são usuários sofisticados. Então percebam que é tipo como se fosse uma escadinha, né?
Mas, e o mais alto nível são os usuários sofisticados. Sofisticados que conseguem abordar consultas mais complexas. Então vamos lá, próximo slide. Tipo de usuário avançado, tá? Administrador de dados. Esse cara é um tipo avançado de usuário, né? Ele pode se encaixar na nossa categoria de usuário sofisticado, tá bom? Vamos ver o que ele faz. Desenvolve e administra centralizadamente estratégias, procedimentos, estratégias, procedimentos, práticas e planos capazes de disponibilizar os dados corporativos necessários, quando necessários, com integridade, lembram que a gente falou de integridade, privacidade, né? Documentação e compartilhamento. Então esse cara, né, que é um usuário sofisticado, com acesso aos dados dos bancos de dados, né, ou seja, o administrador de dados, é como se fosse o chefe, né, a chefia dessa administração. Esse cara elabora e administra, né, ele elabora e administra centralizadamente estratégias, né, procedimentos, práticas e planos, né, para disponibilizar a tempo e a hora quando, por exemplo, o dono da empresa, ou o diretor, ou algum coordenador faz a solicitação. Ele fala assim, eu preciso de um relatório que me mostra quais produtos foram vendidos mais no supermercado hoje, né? Vamos supor que a empresa seja um supermercado. Ele pode pedir, por exemplo, olha, faz um relatório para mim dos 3 últimos anos, o que se vendeu no feriado X, né? Feriado X. Por quê? Porque esse ano eu vou preparar o meu estoque aqui nas prateleiras, né, para receber o pessoal e eu quero vender mais. Então esse administrador de dados, muitas vezes ele tem que estar pronto para fazer essa consulta no banco de dados e entregar esses dados para quem lhe solicita. Outra questão, participa dos levantamentos de dados e das regras de negócio da empresa, tá? Elabora e ou acompanha a confecção de modelos. Participa da compatibilização do planejamento de sistemas com os modelos lógicos. Pessoal, o que significa isso aqui? O administrador de dados, né? Existe esse termo aqui que eu destaquei em azul, que se chama regras de negócio. O que são essas regras de negócio? Quando a gente que é desenvolvedor vai falar com o cliente, né, para entender o que ele quer, para fazer ali toda a elicitação de requisitos, né, que é aquele bate-papo inicial, né, que você vai falar com o cliente, olha, como que eu posso te ajudar, né? Como que eu posso desenvolver uma solução na forma de sistema para poder te ajudar? E aí o cliente vai falar, olha, eu quero um sistema para supermercado, eu quero um sistema para um fast food, eu quero um sistema para uma loja, um sistema para uma escola, né? Para gerenciar notas, essa coisa toda. Quero um sistema, de repente, para um distribuidor de bebidas, né? Então, tudo hoje em dia tem caminhado, né, para essa informatização das empresas, né, nesse sentido de fazer o comércio ali, registrar tudo e tal. E quando a gente discute essas questões de planejamento, de sistemas, a gente fala, né, tá inerente, a gente fala de regras de negócio, né? O que esse sistema vai ter de funcionalidade, certo? O que esse sistema deve atender? Ou seja, você quer um cadastro de clientes? Você quer um cadastro de funcionários? Você quer um cadastro de fornecedores? Né? Seu sistema vai precisar emitir nota fiscal? Seu sistema vai precisar emitir relatórios diversos, né? Seu sistema vai precisar de um cadastro de produtos,
cadastro de atividades, no caso de um sistema escolar, por exemplo, né? Seu sistema vai ser um aplicativo, vai ser acessado pelo browser, como é que vai ser isso? Então todas essas regras de negócio, né, que a gente chama de regras de negócio, o administrador de dados ele precisa estar presente, né, para fazer esse levantamento ali na hora que for pensar em tudo isso, como que tudo isso vai ser armazenado no banco de dados. Acontece que grande parte das áreas de tecnologia da informação, principalmente em pequenas empresas, a gente não tem muito claro essas funções, esses papéis bem distribuídos, né? Não seria assim exatamente falar que não são bem distribuídos. A gente tem que entender isso como assim, por exemplo, numa empresa pequena, né? Você não vai ser o administrador de dados, você vai ser o desenvolvedor, você vai ser o programador, você vai ser o cara da segurança de redes, você vai ser o cara da manutenção, né? Então tem que ter mente aberta para isso, tá? Geralmente o que vier para você, já que a gente está assim, iniciando a carreira na área de TI, pega e faz, né? Então acho importante deixar essa dica aqui, né? Que muitas vezes a gente vai atuar como administrador de dados, mesmo que a gente não seja, né? Então, às vezes a pessoa pede lá para nós um relatório, alguma coisa assim, dados do banco de dados, e a gente tem que se virar, correr atrás e fazer lá as consultas e disponibilizar esse relatório, tá joia? Então vamos lá, vamos avançar aqui na nossa apresentação. Bom, administrador de banco de dados, né, que é outro usuário sofisticado, a gente já falou um pouco dele, mas vamos estudar um pouquinho mais sobre ele. Em um ambiente de banco de dados, o recurso primário é o banco de dados, por si só. E o recurso secundário, o SGDB, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. E também os softwares relacionados. A administração destes recursos cabe ao administrador do banco de dados, o qual é responsável pela autorização de acesso ao banco de dados e pela coordenação e monitoração de seu uso, bem como da criação das estruturas, restrições e integridades definidas no projeto. Ou seja, é outro cara que é fundamental na construção de um software, que muitas vezes, volto a repetir, nós vamos atuar como um DBA, né? Um administrador de banco de dados. Por quê? Vão ser a gente mesmo, nós, né? Seremos nós mesmos que vamos fazer essa modelagem do banco de dados para atender o nosso programa, para atender o nosso cliente, né? Então nós é que vamos fazer as regras de integridade referencial, vamos fazer as restrições de acesso ao banco de dados, né? Não pode deixar todo mundo com acesso ao banco. Ou então, se a gente quer dar acesso, dá aquele acesso, assim, por exemplo, de consulta apenas. Ou seja, o usuário pode só visualizar o que tem no banco de dados. Ele não pode alterar, não pode inserir, não pode deletar. Então, tudo isso a gente consegue administrar nos SGBDs, tá? E vamos ver um pouquinho aqui adiante nos slides que tem uma linguagem específica para a gente tratar essas questões de permissões no banco de dados, né? É como se fosse analogamente a uma empresa, né? Cada pessoa tem a sua função específica, tem gente que não é autorizada a fazer determinadas coisas, né? De acordo ali com a regra de confiança, de hierarquia, de tempo de casa, né? De serviço e por aí vai. É mais ou menos assim. Então aqui ele fala também sobre as estruturas, né, do banco de dados, essa questão que eu mencionei sobre a modelagem, tá? Então isso fica por conta do DBA e muitas vezes a gente vai fazer parte desse time aí. Nós seremos esse time completo, né?
Vamos lá, próximo slide. Linguagens de SGDBs, ou seja, de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. A linguagem de SGDBs é essencialmente o SQL, tá? Linguagem SQL. Vamos ouvir muito falar de SQL daqui para frente. Que, por sua vez, é subdividido em grupos de comandos de acordo com cada função de cada comando. Infelizmente, estas subdivisões, não são utilizadas por todas as implementações de SGBDs. Elas são enfatizadas pela ANSI, American National Standard Institute, ou seja, Instituto Nacional Americano, né? Mas muitos produtos SQL não as tratam separadamente na prática, ou seja, fica tudo junto ali. Mais um slide. Portanto, né, linguagem de consulta estruturada é o que significa o SQL, tá? Structured Query Language, né? Então, linguagem de consulta estruturada. Esse é o pacote maior da nossa linguagem que os SGBDs entendem, tá? Então, vamos guardar esse significado aí, ele é importante. Para que possamos criar a estrutura de um banco de dados, controlar e manipular seu conteúdo, ou seja, fazer alterações, né? É necessário que exista uma ou mais linguagens que trabalhem com estas situações. Existem 3 definições para estas linguagens. A que a gente chama de DDL, né? Que é a linguagem de definição de dados. A DML, que é a linguagem de manipulação de dados, tá? Manipulação de dados. E a DCL, que é a linguagem de controle de dados, tá? Qual que é a diferença de cada uma? A de definição, ela vai trabalhar mais nas questões estruturais do banco de dados, que seria criar o banco, criar as tabelas, né? Criar os relacionamentos entre elas, essa coisa toda. Adicionar uma coluna, excluir uma coluna, apagar uma tabela, isso tudo é DDL. DML, que seria a manipulação. Essa parte já é para a gente tratar os dados que já estão na estrutura criada por nós. Ou seja, a gente cria o banco e depois, em seguida, a gente alimenta esse banco. Ou seja, a gente insere dados, edita os dados, deleta dados e consulta dados. Então essas quatro características são DML, ou seja, linguagem de manipulação de dados. E por fim aqui a gente tem a DCL, né, a de controle, né, que seria, resumidamente, aquela parte relacionada aos usuários. Quem tem acesso ao banco, que tipo de acesso ao banco de dados é esse, de onde será acessado os bancos de dados, porque, gente, tem até isso. Quando a gente for estudar questões relacionadas à segurança de banco de dados, a gente tem que pensar em todas essas questões. Por exemplo, se um sistema meu, né, se ele está dentro da minha empresa, ali, acessando localmente na minha rede física ali, às vezes na rede Wi-Fi, eu tenho que me garantir que ninguém de fora da minha rede interna vai conseguir acessar. E esse controle de permissão, eu faço ele com a linguagem DCL, a linguagem de controle de dados. Basicamente, a gente vai ver no slide seguinte, a gente tem 2 comandos bastante utilizados, que é o revoke e o grant, tá? Que é a concessão de permissões ou privilégios, né? E a revogação desses privilégios. Então, basicamente é isso. SQL é o pacote completo, DDL
é a linguagem de definição, DML, linguagem de manipulação, DCL, linguagem de controle, tá? Vamos lá, próximo slide. Linguagens de SGDBs. Vamos lá, de novo, né? Coloquei mais um slide aqui para a gente reforçar esse primeiro conhecimento aqui sobre os tipos de linguagem. Linguagem de definição, né? Ou também chamado pela ANSI como linguagem de definição de esquema, tá? Consiste nos comandos que criam objetos, ou seja, desculpa, gente, tabelas, que a gente vai chamar também de entidades, que são cada porção, cada grupo, cada agrupamento de dados que vai guardar determinados dados. Por exemplo, eu posso ter uma tabela de clientes, onde todos os meus clientes serão armazenados nessa tabela. É como se fosse um Excel, né? Quem conhece o Excel ou não, depois dá uma olhadinha, são planilhas, né, tabuladas. Ou seja, a gente tem uma orientação de colunas e uma orientação de linhas. A intersecção de uma linha com uma coluna é chamada de célula no Excel. Já no banco de dados, a gente trata como campo, um campo de registro. Então a gente tem as tabelas, né, que vai armazenar esses dados, a gente tem os índices, essa parte é bem interessante, a gente vai estudar os índices, né? É como se fosse, deixa eu já adiantar um pouquinho aqui para vocês, os índices é como se fosse um endereço, né? Um endereço, uma referenciação, ou seja, existe uma pessoa que é o Paulo Oliveira, né? E qual que é o índice dele na tabela do banco de dados? Qual que seria? Tipo um endereço, né? Uma chave que identifica o Paulo. É como se fosse, por exemplo, o Paulo tem o índice 533, por exemplo. Então a gente sabe que o registro 533 é o Paulo Oliveira. Essa é a ideia, assim, uma ideia incipiente ainda sobre o que é índice, tá? A gente tem as visões, que são agrupamentos de dados pré-consultados, tá? E assim por diante, no banco de dados. Depois a gente tem a DML, né, que é a linguagem de manipulação de dados, que é um conjunto de comandos que determinam quais valores estão presentes nas tabelas em qualquer momento. A linguagem de... aqui a gente fecha, né, a linguagem de manipulação de dados, que são as instruções que vão fazer a consulta, a alteração, a exclusão e a inserção desses dados nas tabelas. Então são 4. Sempre lembrem disso, né? DML são 4 comandinhos básicos. Controle de dados, né? A DCL, consiste nas características que determinam se um usuário é permitido executar uma ação em particular, né? Ou seja, pela DCL a gente determina assim, olha, o Paulo ele tem permissão apenas de consultar dados, né? Ele não pode de jeito nenhum fazer exclusão, fazer inserção, alteração, enfim, ele não pode. Então é através da DCL que a gente consegue fazer esse controle. Então, não são linguagens diferentes por si só, né? Estão dentro do pacote SQL, né? Mas as divisões de comando SQL em grupos de acordo com suas funções. Vamos lá, vamos avançar. Linguagem de definição de dados, né? A linguagem que facilita, né, que permite que a gente crie os bancos e a nossa estrutura de tabelas, né, de entidades que serão relacionadas entre si. Então vamos lá. É a linguagem que permite a definição e manipulação de toda a estrutura de um banco de dados. Campos, tipos, arquivos, etc. Né? Que campos são esses? Campos, não sei se vocês lembram lá, da gente comentar, cada tabela ela vai ter várias colunas, né? Várias colunas que a gente vai chamar de
campos. Ou seja, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, um sistema informatizado, a gente tem lá, por exemplo, um sisteminha de cadastro, né? Cadastro de usuário e senha. Quando pede lá o meu nome completo, né? Esse campinho lá na página da internet, do navegador, esse campo é exatamente esse campo do banco de dados. Quando ele pede para preencher o sexo, né, o nosso sexo, o nosso estado civil, nossa data de nascimento, né, a gente vai lá e faz essa ligação entre o que está lá no browser, no navegador, com o banco de dados, que vai armazenar esses dados. Então a gente chama, a ideia de campo é essa, né? Campo na tabela, né, na nossa entidade do banco de dados, significa isso. São as coluninhas de cada tabela. Bom, os tipos de dados, a gente já deu uma adiantada nisso, né, anteriormente, em uma das aulas, que são, por exemplo, tipo data, tipo caractere, né, tipo inteiro, e por aí vai. Essas definições de dados devem ser armazenadas em algum lugar no banco de dados. Dessa forma, são mantidas o DD, que é o dicionário de dados. Tá? A gente vai explorar um pouquinho depois esse dicionário de dados. Então, um dos exemplos, né, que eu coloquei aqui para a gente ver é o create, né, o comando create, o comando drop, que deleta, né, o create cria, e o alter, que é o de alterar. Ou seja, aqui nesse create, eu posso fazer um comando, por exemplo, assim, create database, e o nome do database, ou seja, do banco de dados. Eu posso fazer um create table, né, de create table de tabela, e por aí vai. Da mesma forma, eu posso dar um drop no banco de dados, eu posso dar um drop nas tabelas, eu posso dar um alter table nas tabelas, ou seja, adicionar, remover colunas, né? Ou seja, a partir do momento que a gente identifica que a nossa tabela precisa de uma coluna que a gente esqueceu, ou o cliente pediu alteração no projeto, a gente corre lá e faz um comando alter, né, alter table, para fazer essa inclusão da coluna, ou então a deleção dela, né? A exclusão dela, inserção ou exclusão. O complicado dessa parte aqui, especificamente essa parte de alteração na estrutura do banco de dados, pessoal, é o seguinte. Já que a gente está na área de desenvolvimento, né, é importante frisar isso, que a gente tem que combinar com o cliente, quando a gente for fazer. E quando eu me refiro a cliente, pode ser o seu chefe da empresa que você trabalha. A gente precisa combinar, bem combinado com ele, o que de fato ele quer. E aí a gente apresenta para ele a solução, olha, vai ter tais e tais campos, né, nessa tela, nessa tabela aqui. E a partir daí, fica mais fácil vocês se livrarem da responsabilidade de ter, assim, digamos, programado alguma coisa errônea, né? Uma coisa que não era para estar no projeto. O que eu quero dizer com isso? Depois que o cliente bateu o martelo, falou assim, olha, é isso aí que eu quero, né? Aí você já está um pouquinho mais resguardado, né? Porque essa parte de fazer alteração, principalmente na estrutura do banco de dados, ela incide, ela incorre em alterações em toda a estrutura do programa, ou seja, do programa desenvolvido. Se você acrescenta uma coluna, ou se você exclui uma coluna, ou seja, um dos campos de alguma tabela, você tem que revisar todo o seu código para procurar onde tem as ocorrências daquela tabela, daquele campo. Ou seja, se você excluir uma coluna, automaticamente você tem que percorrer o seu código e tirar todas as referências daquela coluna. Se você incluiu, logicamente você vai ter que incluir em cada página de código sua aquela coluna, senão sua aplicação vai dar erro.
Então vamos lá, na prática isso tudo vai fazer mais sentido, tá pessoal? Mais sentido. Linguagem de manipulação de dados, né? Ó, aqui não foi um erro, tá? Foi proposital, que eu sublinhei isso aqui, ó. Eu destaquei em verde, né? E fiz um negrito aqui. Eu quis enfatizar a palavra manipular, ou seja, manipulação de dados. É a linguagem que permite aos usuários do banco de dados manipular o banco de dados. Com essa linguagem é possível inserir, alterar, excluir e consultar os dados. Como que a gente faz isso? Quais são os comandos em si, né? É o comando select, para a gente fazer a seleção de dados, para a gente fazer a consulta. É claro que todos esses comandos aqui, não é só você chegar lá e digitar select. Tem uma série de outras questões que a gente vai ver depois da parte de modelagem, que a gente vai entrar na parte de... Deixa eu me posicionar melhor aqui. Na parte da linguagem SQL em si. A gente vai estudar bastante a sintaxe da linguagem SQL para a gente praticar. E lá a gente vai ver que cada instrução dessa aqui, cada comando desse aqui, por exemplo, o select costuma ser select asterístico from, né? E aí a gente aponta o nome da tabela. O insert, que é o comando de inserção, costuma ser insert into, né? INTO, e a tabela que eu quero fazer a inserção. E aí eu sigo com os valores da inserção. Eu tenho o comando update, né? Eu falo o seguinte, update tabela set, né? SET, para setar, para indicar qual coluna eu quero fazer a alteração. E por fim eu tenho delete, delete from, e indico o nome da tabela, né? Delete da tabela tal, tal coisa e tal coisa. E o interessante é que o select, o update e o delete, todos eles têm um atributo, né, um parâmetro que a gente vai chamar de cláusula, né, que seria uma condição. E essa cláusula é basicamente uma palavrinha que se chama where, do inglês, tá? Where, W-H-E-R-E, tá? Where. Então, se eu falar o seguinte, se eu codificar uma instrução select asterístico from tabela usuário, por exemplo, where, né? Where, onde, né, o campinho data de nascimento for igual a, por exemplo, 1º de janeiro de 1990, né? Então aí o SGBD vai lá no meu banco de dados, vai puxar essa consulta para mim de acordo com esse parâmetro que eu passei. Então ele vai selecionar todos os campos da tabela usuário, onde a data, é 1º de janeiro de 1990. Então, ele vai trazer todas as ocorrências desse tipo de registro do meu banco de dados. Então vamos adiante, né, só para a gente clarear um pouquinho aqui qual que é a ideia desses comandos. É importante fazer isso porque senão a gente fica um pouco perdido, né? Nossa, o Paulo está falando de coisa que não está fazendo muito sentido agora. Mas em resumo, esses comandos aqui é o que a gente chama de mão na massa mesmo, lá no banco de dados, né? É o que vai fazer os nossos sistemas de informática, né, informatizados, funcionar. Ou seja, consultar um relatório, fazer uma inserção, um cadastro de algum aluno, de cadastro de produto, né, cliente, fornecedor, enfim. O update, né, de fazer alteração, e o delete para excluir. Próximo, temos o DCL, né, não vou gastar muito tempo nisso aqui não. Eu quero só enfatizar com vocês aqui, ó, os dois comandos mais comuns, né, que é o grant e depois o revoke. Revoga as permissões dadas por um grant, né, ou seja, está fazendo referência ao comando de cima, e esse de cima permite
dar permissões a um ou mais usuários e determinar as regras para as tarefas determinadas, né? Então, é aquela história. Se eu faço um grant, né, do usuário Paulo lá no banco de dados, eu tenho que falar o que o Paulo tem que fazer nesse banco. Se o Paulo vai só consultar, né, se ele pode fazer deleção, né, a exclusão, a alteração, enfim. E de onde ele vai fazer isso? Se tem um endereço de IP específico, né, um computador específico que ele pode fazer isso, ou se ele pode fazer isso da onde ele quiser. Certo? Então essas são as diferenciações das linguagens dentro do pacote SQL. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Bom, dicionário de dados, né, que a gente viu um pouquinho antes, que é a parte de... entra já na parte de modelagem que a gente vai ver mais adiante. Então é basicamente tudo que a gente tem de características, né, do nosso banco de dados. Então, ó, aqui a gente pega um exemplo que simula uma entidade que a gente pode chamar de tabela, tá? Tabela cliente. E esse cliente ele tem 5 atributos, né? Ele tem o atributo código do cliente, ele tem o atributo nome, telefone, cidade, data de nascimento. Qual que é a classe dele, né? A classe dele do código do cliente é determinante, classe do nome simples, classe do telefone multivalorado, que significa que a pessoa pode ter mais de um telefone, e isso é muito comum, né? Cidade simples, ou seja, a pessoa mora em uma cidade, e data de nascimento simples também, que a pessoa tem uma data, né, específica, uma única data de nascimento. Esse código cliente ele é determinante porque ele não se repete na tabela, tá? O código do cliente é como se fosse o nosso RG, o código de identidade. É uma coisa que identifica o cliente lá na nossa tabelinha, tá joia? Domínio, né? Domínio aqui, geralmente o nosso código cliente aqui, que é um registro, ele pode ser numérico, ele vai ser numérico, né? O nome é do tipo texto, telefone pode ser do tipo texto, cidade pode ser do tipo texto, ou quando a gente tem relacionamento, a gente vai trocar isso aqui para um número, tá? Um inteiro. E data de nascimento do tipo data. Em alguns atributos, né? A gente chama isso aqui de atributo. Em alguns atributos, o tamanho é definido, né? Ou seja, por exemplo, vocês estão vendo que todos os que têm tipo texto aqui, eles têm o tamanho do atributo definido, né? Ou seja, de 50 posições. E isso é interessante porque se a pessoa preencher um nome muito grande lá, que ultrapasse, né, o nome inteiro, incluindo os espaços, que ultrapasse 50 caracteres, normalmente o banco recusa essa entrada. Recusa não, ele vai até os 50 caracteres, passou dali ele descarta. Então, mais uma missão para quem for projetar o banco de dados, né? Fazer essa criação do banco, ter um cuidado especial com esse tamanho que é permitido fazer a inserção de registro, né? Então, normalmente aí o que a gente deve tomar cuidado são nomes, né? E-mail, de repente telefone, né? E quando a gente determina o tamanho, né? A gente chama isso aqui de tamanho máximo. Isso significa que quando a gente for trabalhar tipos de dados, a gente vai ver que dependendo do tipo de dado, o tamanho é essencial. Essencial, porque em um deles, quando você define assim, por exemplo, 50 posições, né, na hora de fazer o cadastro, a gente digita lá, por exemplo, o nome que pode ocupar 50. Aí eu digito só Paulo Oliveira. Paulo Oliveira tem aproximadamente 10, 12 letras, contando com o espaço, né? Então essas 12 letras vai ocupar desses 50 só 12, né? Já em outro tipo de dado, se eu determinar que é 50,
Eu posso lançar só as 12 letras do Paulo Oliveira, mas ele vai continuar contando 50. Ou seja, esses 50, todos esses caracteres que passaram, né, dos 12, ele vai armazenar como se fosse um espaço garantido lá no banco de dados. E isso é preocupante do ponto de vista seguinte: suponhamos que você está numa empresa trabalhando, né, e você foi contratado e tal, tá lá desenvolvendo o banco de dados, e aí você faz essa programação, essa criação do banco, e você tem pouco espaço em disco para armazenamento, o que é a realidade de muitas empresas hoje por aí. Né? Apesar da tecnologia da informação ser uma área bem estratégica, acaba que eles não entendem, né, que a TI tem que ser vista como investimento e não um gasto. Né? Então muita gente fica aí com estrutura muito precária na área de TI, né? Talvez vocês passem por isso, né? Não desejo que ninguém passe por isso, mas é muito comum, tá? E isso não diferencia de órgão público, órgão privado, tanto faz. Para todo lado é assim quase. Então, só para vocês entenderem que isso faz muito sentido, quando a gente tem uma empresa, por exemplo, que vai gerar 1 milhão de linhas numa tabela dessa. Pensem a quantidade de diferença de tamanho que isso vai gerar. Talvez você está lá ocupando o seu banco de dados com coisa em branco, mas você está ocupando, né? Então essa parte aí de determinar o tamanho, se é tamanho fixo ou variável, é muito importante, tá? E tem por fim aqui a nossa descrição, né? Que a gente tem a opção de colocar uma máscara, um formato, né? A palavra correta é formato. Por exemplo, valores sem máscaras. O que é uma máscara? Quando a gente está programando um sistema, geralmente a gente põe uma máscara no telefone para ficar visualmente mais fácil para o usuário do seu sistema usar o seu sistema. Por exemplo, no DDD a gente costuma colocar o quê? Um parêntese de cada lado, né? Aí você coloca ali, por exemplo, 62, 64, 34, 21, 21 não, né? 21 é código de operadora. Mas enfim, 11, né? Que é o de São Paulo, enfim. Então além dessa parte da máscara, né? Você vai pensar se você vai inserir essa máscara no banco de dados ou se você vai inserir somente os números e aquela continha de economia de espaço, né? Será que compensa eu inserir essa máscara junto, ou seja, o parêntese, aquele tracinho lá no meio, né, que divide os últimos 4 dígitos, né? Na minha opinião, é mais fácil só a gente armazenar números, né? E esse tratamento de máscara, ou seja, essa formatação, a gente faz lá na interface gráfica, tá? A gente tem condição de fazer isso lá. A mesma forma que, né, o formato de data, a gente determina isso aqui no banco de dados de acordo com o que a gente quer inserir, tá bom? Então esse é o nosso dicionário de dados. Bom, aqui tem umas referências, né? São as mesmas referências. E agora eu vou fazer um testezinho aqui com vocês no Excel. Vou descartar aqui. Vamos abrir um Excel aqui. Para vocês entenderem, eu vou dar um zoom aqui. É como se a gente tivesse uma tabela, por exemplo, cliente. Vou escrever aqui. Tabela cliente. Aqui a gente tem o ID dele, que seria tipo uma identificação, né? Aqui a gente tem o nome. Aqui a gente tem data nascimento. Aqui a gente tem o sexo. E aqui a gente tem, por exemplo, estado civil. Estado civil. E talvez descrição, alguma coisa assim, né? Beleza. Vamos começar assim.
Aqui eu vou fazer só questão de formatação. Formatação, eu vou mesclar isso aqui, né? Vou colocar aqui tudo branquinho para vocês visualizarem melhor, tá? Aqui eu vou fazer isso. E aqui a gente tem o seguinte. Aqui a gente pode, deixa eu centralizar todo mundo aqui, fazer um negrito, negrito, centralizado e no topo, certo? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, o ID dele, né, que costuma ser automático no MySQL, muito interessante essa parte, pode ser um 43. Aqui o nome eu posso colocar Paulo Henrique Santana Oliveira. Sexo, não, data de nascimento, né? Por exemplo, vou colocar uma data fictícia aqui, 1/1 de 1970, por exemplo. Sexo, a gente pode colocar um M. Estado civil, posso colocar um S de solteiro. E descrição, usuário, criado. E aí, pessoal, a gente pode, por exemplo, aqui, vamos pensar em outra realidade. Em vez dessa descrição, eu posso colocar aqui que é um campo de login e um campo de senha, né? Aqui eu vou fazer uma formatação simples, vou puxar para cá. Aqui eu vou fazer isso. Aqui eu vou mesclar e centralizar. Beleza. Para diferenciar, eu vou fazer dar uma coloridinha aqui, né? Certo. Então aqui eu posso ter um usuário Paulo, por exemplo, e a senha 123, né? Que depois a gente vai discutir bastante esse conceito aqui em banco de dados. Essa senha aqui, ela deve obrigatoriamente ser criptografada, tá, pessoal? Aqui a gente pode encurtar isso aqui para data nas, por exemplo, e fazer isso, né? Estado civil, login e senha. Beleza, tá ótimo. Aqui a gente pode ter, por exemplo, aqui a gente pode preencher com o restante. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, 44, por exemplo, né? E aí a gente faz isso. Vamos puxar aqui para baixo para preencher automático. Aqui eu posso ter, por exemplo, Ricardo da Silva Souza, Andréia, Cristina Marçal. Aqui eu posso ter, deixa eu ver quanto tempo aqui. Nossa, os nomes agora. Bruna Tavares Santana, Isabela Souza Vieira, né? E aqui eu posso jogar uma data específica para cada um. Posso falar aqui o sexo, né? Mesma coisa. Feminino, aqui masculino. Aqui feminino também, né? Isso. Estado civil solteiro, casado, casado. Aqui solteiro, de repente, né? Aqui, por exemplo, Ricardo, 2, 3. Aqui Andréa, aqui Bruna, aqui Isabela, certo? E aqui 1, 2, 3 para todo mundo, ok? Então essa aqui seria mais ou menos, né, uma entidade, uma tabela lá do nosso banco de dados, né? Que a gente teria aqui os IDs de identificação, né? Ou seja, o que identifica o Paulo nessa tabela? O ID 43. Né? A gente vai, isso aqui é só uma ideia muito por cima do que a gente vai fazer, né, ao longo da nossa disciplina, mas só para vocês começarem já um entendimento interessante sobre banco de dados, né? Como que são inseridos esses dados lá para armazenar no banco e tal. Estado civil e sexo. Por que eu coloquei só uma letra? Porque a gente economiza espaço no banco de dados e quando a gente vai lá para a interface gráfica, a gente trata isso. Usando o quê? Uma regrinha condicional simples. Se M,
eu escrevo masculino. Se F, eu escrevo feminino. Da mesma forma aqui, né? Se S, solteiro. Se C, casado, por exemplo, né? Então essa é uma... Aqui, não preciso nem dizer, né, gente? Login e senha. O banco de dados consulta se o login e a senha está correta e permite a entrada da pessoa no sistema, né? Então é mais ou menos assim a ideia do funcionamento de um banco de dados e como funciona os sistemas, tá? Os sistemas informatizados. Vou encerrar a aula aqui, porque está batendo aqui 1 hora de aula já, peço desculpas por isso, né? Mas a gente se vê na próxima aula, tá joia? Até mais, pessoal!